Boa tarde aos excelentíssimos vereadores. Obrigada, boa tarde a todos aqui presentes. Agradeço o convite do vereador Eduardo Tominaga, me sinto honrada pela oportunidade de estar nessa casa para falar sobre esse tema tão pertinente e honrada, inclusive, de estar presente aqui na primeira sessão, né, presencial aqui. É uma honra. Então, falando um pouquinho, né, sobre o câncer infantil e o Setembro Dourado. Setembro foi o mês escolhido para incentivar, né, a conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. O presidente da Câmara, o vereador Jairo Tamura, já falou belas palavras sobre realmente a importância desse diagnóstico. Vou falar um pouquinho ali assim, que o câncer, apesar de ter essa conotação de ser uma única doença, na verdade, eles são várias doenças de características distintas, mas que têm em comum essa característica de ter um crescimento acelerado de células anormais, ou células neoplásicas, como que a gente diz. Próximo, por favor. Então, é realmente uma doença rara. Apenas 1 a 4% de todos os cânceres vão ser acometidos na faixa etária pediátrica. E o câncer infanto-juvenil, diferente dos cânceres em adultos, ele não é uma doença prevenível. Não tem uma correlação, principalmente com fatores externos. Por exemplo, o tabagismo tem maior relação com o câncer de pulmão. Em criança não tem isso, né? Então, quando a gente diz a prevenção do câncer infantil, não é uma ação de que a gente vá conseguir fazer algo que evite o diagnóstico do câncer infantil. E sim, o que a gente mais quer é que essas crianças tenham acesso cada vez mais precoces, e eu vou explicar o porquê desse diagnóstico precoce. São 8.460 casos novos ao ano, pela estatística de 2020 do INCA. Só para os senhores terem uma noção, o quão raro é isso, né? Mês que vem a gente vai comemorar o Outubro Rosa. O câncer de mama nas mulheres, ele é cerca de 7 vezes mais frequente, quase 58 mil casos ao ano, né? Mais frequente que todos os cânceres na infância. Então, vocês podem me perguntar, então, por que estamos aqui numa tarde, né, de quinta-feira discutindo uma coisa tão rara? É porque, próximo. Não é. Próximo. Que ainda é a segunda causa de morte em menores de 19 anos. Correto? Né? O vereador comentou sobre ser a primeira causa, quando a gente fala primeira causa de doença, né? É porque a primeira causa, na maioria das regiões, seria causas externas. Então, acidentes, intoxicações, né? Inclusive acidentes domésticos ou não. Aqui a única coisa que difere bastante disso é a região norte, em que existe, né, dificuldades de acesso à saúde, ao acesso também a registros adequados e, com certeza, outras doenças que em outras regiões do Brasil estão mais controladas, como algumas doenças infecciosas, e que na região norte ainda está. Então, não é que morre menos na região norte, né? Dá uma impressão de que a região norte está até melhor. Não, é que a gente... Lá ainda morrem mais crianças que com outras doenças. E por que é difícil, né? E por que estamos aqui tentando falar sobre diagnóstico precoce? Próximo. Minto. Antes eu vou comentar um pouquinho da questão. Essas são as últimas estatísticas, né? Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a taxa de cura está por volta de 85%, né? 84,8%, e no Brasil a taxa global, 64%. Né? Então, estamos ainda muito aquém de países desenvolvidos e a gente realmente quer cada vez mais que a gente consiga atingir, né, os mesmos patamares de países desenvolvidos. Próximo. Agora sim. Agora, por que é difícil? Porque dentre os cânceres mais comuns na infância, encontramos a leucemia e o linfoma, em que os sintomas mais frequentes são anemia, perda de peso, fadiga. Numa época dessa, se eu falar desses sintomas, todo mundo vai pensar em Covid, né? Porque é mais frequente, estamos numa pandemia, está prevalente.
Então, são sintomas inespecíficos. Muitas dessas doenças oncológicas, elas vão se manifestar inicialmente com sintomas que são comuns a qualquer outra doença infanto-juvenil. E por isso é difícil. A própria desinformação dos pais de não pensar em câncer. Ainda uma das coisas que ainda o câncer é um mito. Existe um medo de pensar em câncer, um medo dos pais pensarem em câncer. Inclusive, profissionais da saúde têm medo ainda de fazer esse diagnóstico, de falar sobre câncer. Parece que a gente tem que falar baixinho. Então, aqui eu também, novamente, ressalto a importância da gente falar aqui entre, né, realmente os representantes, né, os vereadores, e para a comunidade em geral, temos que falar sobre esse diagnóstico, sim. Né, desinformação dos profissionais da saúde no sentido do fluxo, como ele pode agir e agilizar realmente o encaminhamento desse paciente para um serviço de referência. A característica do próprio tumor, quase todas as células de uma criança estão pré-programadas para crescer, para, né, e se desenvolver. E com isso, os cânceres, normalmente, eles são mais agressivos em criança. Eles têm uma velocidade de crescimento muito grande. E dificuldade no acesso do sistema de saúde e que, né, até mesmo a gente está tendo um reflexo por causa da pandemia ainda. Graças a Deus, realmente estamos numa cidade privilegiada em que várias ações foram feitas e a gente precisa manter isso. Então, tudo isso colabora com atraso no diagnóstico. Próximo. E o que garante o diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce me garante um tratamento menos agressivo, talvez realmente tumores menores me garantem uma cirurgia menos agressiva, né? Tempo de quimioterapia menor. E todo esse tratamento também, ele pode levar até redução de sequelas, tanto a curto prazo, né, no sentido de que ainda temos cirurgias muito mutilantes, ainda muitos pacientes acabam tendo amputação, enucleação, né, perdem realmente a função de seus membros, e isso, né, e também a longo prazo, de quanto mais toda quimioterapia ou todo tratamento, ele pode ser tóxico. Ele pode levar a alterações no rim, no coração, e isso levar depois, a longo prazo, também redução na qualidade de vida do paciente. Aumento da taxa de cura, lógico, né? Com tudo isso, não é só o câncer que mata, o próprio tratamento pode causar esses problemas, infecções e tudo mais, e a melhoria na qualidade de vida. Esse é o principal. Próximo. Programas como esse, ou conversas como essa, nos garante que, assim, o programa do diagnóstico precoce, um programa nacional em que a gente está inserido também, faz a capacitação e a sensibilização, seja de profissionais de saúde, inclusive profissionais de ensino, esse ano a gente vai fazer, né, para que esses profissionais que atendem as crianças, eles tenham essas... pensar melhor em câncer, saber o que ele tem que fazer para fazer esse diagnóstico melhor. Porque com isso, só para os senhores entenderem, talvez nem todos saibam, mas o CACOM são centros de referência para oncologia pediátrica. No Paraná, nós temos apenas 6 credenciados pelo Sistema Único de Saúde, lógico. E Londrina é uma delas. Curitiba tem 3, a cidade mais próxima aqui, além de Curitiba, é Cascavel. Então, os senhores podem até pensar ali, assim, num raciocínio ali, assim, mais simplista, falando, então vamos fazer mais hospitais do câncer, né, para atender. Não. Hoje a gente percebe, a gente precisa, sim, de incentivos, melhorias e sempre manter realmente a qualidade do atendimento desses hospitais de referência, mas hoje a gente percebe que ainda o que determina a taxa de sobrevida é o atraso no diagnóstico. Então, é esse encaminhamento, até que esse paciente chegue ao meu serviço, chegue até a mim. E eu preciso da ajuda de todos, da comunidade em geral. Então, temos leis, né? Desculpa, e assim, antes da próxima, a gente já tem leis nacionais, né? Lei dos 30 dias, em que há, né, pede-se que tenha 30 dias para o paciente que tem o diagnóstico, comece seu tratamento, lei dos 60 dias, de 60 dias no máximo para fechar o diagnóstico de câncer. Mas isso são leis nacionais voltadas para o adulto.
em criança, 30 dias é muito tempo. A gente quer que essas crianças cheguem antes disso, consigam realmente chegar a um hospital de referência com um diagnóstico ou feito ou pelo menos presumido, para que elas possam ser atendidas. E o próximo e último, esse slide aqui, né, ou essa foto, ela resume a importância, talvez toda a importância da nossa conversa. Esses são alguns dos meus pacientes, né? Então eu tenho aqui a fisioterapeuta, uma enfermeira, um engenheiro, um veterinário, tem um rapazinho ali assim que é veterinário no Acre, em Rio Branco. Então, essa aqui, que é ser médica, né, óbvio, né, tá ali com esteto. Então, o que a gente está aqui é para tentar promover, né, e garantir que essas crianças consigam ter a qualidade de vida e consigam garantir a saúde a que elas realmente merecem. E, principalmente, garantir, talvez, o papel delas na sociedade. Porque, como eu falei, essas crianças com qualidade de vida, elas se tornaram profissionais, né, e que são realmente produtivos aí para a sociedade. E isso, né, começa aqui, né? Eu acho que esse é o grande convite que eu faço aí para todos, é que a diferença, né, de estar atento ao diagnóstico pode começar aqui com todos nós. Começa aqui comigo, mas também com vocês. Obrigada. Boa tarde aos excelentíssimos vereadores, ao presidente Jairo Tamura, ao Eduardo Dominaga, que muito respeitosamente encaminhou aí a proposta para que fosse aceita pela Câmara. Essa semana nós tivemos aí com o presidente não, o nosso prefeito, né, o Bellinati, e já o agradecemos também pessoalmente. A doutora Tânia, ela falou tudo que precisava aí sobre o câncer infanto-juvenil. Espero que ela tenha conseguido sensibilizá-los aí da necessidade do diagnóstico precoce. O que está escrito na nossa camiseta aqui, ó, estar atento faz a diferença, é o que a gente realmente quer com a campanha Setembro Dourado. Infelizmente, nós temos crianças que chegam muito tardiamente aos hospitais, como já foi dito pela doutora Tânia, e acabam tendo tratamentos assim muito complicados, tratamentos muito difíceis, e acaba tendo uma vida um pouco mais sem sabor. Nós da ONG Viver temos o privilégio de atender essas crianças e tentar fazer com que o dia delas seja ainda melhor, fazer com que elas tenham uma qualidade de vida. Mas para que a gente possa ter o nosso trabalho lá muito bem feito, a gente precisa da ajuda de todos para essa conscientização da necessidade do diagnóstico precoce. Eu estava aqui, enquanto a doutora Tânia falava, pensando e me colocando no lugar de pais e mães, e peço que vocês façam isso agora. Deve ser muito difícil, muito doloroso para uma mãe e para um pai aceitar ou querer enxergar que o filho possa estar carregando essa doença dentro dele. Mas aí quando você olha para os resultados de países que dão mais importância ao diagnóstico precoce e percebe que lá mais de 80% das crianças têm qualidade de vida, têm menos amputação e têm realmente muitas chances de vencer o câncer, aí eu começo a me colocar no lugar dos pais e começo a ter mais vontade de diagnosticar precocemente o câncer infanto-juvenil. Então, o que nós temos que fazer enquanto sociedade é divulgar o máximo possível essa campanha do Setembro Dourado, para que as pessoas tenham acesso às informações, saibam dos pequenos detalhes no corpo das crianças que podem fazer a diferença no diagnóstico, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu agradeço a todos pelo momento, agradeço à casa pela oportunidade, e vamos deixar esse desafio, cada vez mais, romper esse mito, romper essa barreira e falar sobre os sintomas do câncer infanto-juvenil, para que a gente possa ter crianças e adolescentes
com muito mais chance de lutar contra essa doença tão terrível. Tá? Então, para que a gente possa fazer essas crianças terem realmente qualidade de vida. Obrigado pela oportunidade, uma ótima tarde para vocês. É um prazer estar aqui novamente nesta casa para falar um pouquinho sobre o câncer infanto-juvenil e também sobre a nossa casa, né, a Organização Viver. Bom, a doutora Tânia falou dos aspectos aí, né, médicos, dos sintomas, um pouquinho dos sintomas, da importância do diagnóstico precoce, e ela falou na questão da qualidade de vida dos pacientes. Então, é aí que a Organização Viver começa a atuar. Então, a Organização Viver, ela hoje tem 20 anos, e com a missão de acolher, amparar essas crianças que estão fazendo o tratamento. E não são só as crianças, são as suas famílias também. Então, hoje nós atendemos 225 crianças, entre crianças e adolescentes, e as suas famílias. As mães chegam com as crianças na nossa casa, praticamente sem chão, né? E ali elas passam por uma triagem com a nossa assistente social, onde elas vão começar a ver que não estão sozinhas nessa luta, que elas podem contar conosco na Organização Viver para levar adiante todo o tratamento do seu filho, né? E também conciliar a sua vida cuidando dos demais filhos e da sua família. Na nossa casa, além da assistente social, nós temos também uma psicóloga, né, que acompanha todo o tratamento. Temos a nutricionista que vai acompanhar a alimentação das crianças, o desenvolvimento delas, em conjunto com a equipe do hospital. Nós acolhemos hoje, como eu disse, 225 crianças que vêm de 76 municípios da região. Então, mais Londrina são 77. Lá na casa nós oferecemos a eles o café da manhã, o almoço, o café da tarde. Todos os meses eles levam para casa uma cesta básica, 2 caixas de leite com 12 litros cada uma, levam os medicamentos. Quando há necessidade de uma prótese, nós oferecemos. Se não tivermos recurso, nós vamos montar campanhas para ter o recurso e atender as famílias. Eu costumo dizer que todas as necessidades que eles nos apresentam durante o tratamento, nós estamos ali prontos para atender às necessidades. Então, a qualidade de vida, o bem-estar que nós oferecemos a eles faz realmente uma grande diferença. E nós só podemos oferecer tudo isso a eles com a solidariedade do londrinense, a quem eu aproveito a oportunidade para agradecer, assim, com muita gratidão mesmo, né? Porque todas as vezes em que foi preciso a gente pedir ajuda, prontamente nós fomos atendidos. Nós estamos fortalecendo essa campanha do Setembro Dourado, graças a essa casa, que em 2019, né, aí num movimento encabeçado pelo vereador Eduardo Tominaga, nós conseguimos a aprovação da lei que incluiu no calendário municipal o Setembro Dourado, e de lá para cá nós só temos tido surpresas. A cada ano nós estamos crescendo, nós estamos fortalecendo essa campanha. O ano passado nós tivemos um apoio muito grande da mídia, né, das empresas publicitárias da cidade. Este ano nós tivemos o apoio do prefeito e continuamos com o apoio dessa casa. E com isso, vocês viram ontem, né, acredito que tenham visto, o Shopping Boulevard lançou a campanha Primavera Dourada, também falando sobre o diagnóstico precoce, da importância do diagnóstico precoce. Recebemos um recurso dessa campanha de R$20 mil, que vai fortalecer 2 projetos que nós temos na casa. Um deles, que é o projeto Viver Solar, que é a implantação de um sistema de energia solar que vai nos dar uma redução em torno de R$16 mil no ano, e esse valor ele será destinado a um outro projeto que se chama Geração de Rendas, que visa capacitar as nossas mães e os nossos adolescentes para o mercado de trabalho. Porque, graças a Deus, como a doutora Tânia mostrou aqui, nós temos muitos sobreviventes e que depois precisam seguir as suas vidas. Então, essa foi uma necessidade apresentada pelas mães.
de que a ONG Viver também os ajude a capacitar os seus filhos para que eles possam, né, atuar no campo, no mercado, né, em alguma profissão. E como ela disse também, muitos deles têm esse desejo de se tornarem médicos, né, para poderem, como eu digo, seguir o exemplo do nosso anjo, que é a doutora Tânia. Então, pessoal, fica aqui o nosso, né, muito obrigado. O convite para quem não conhece ainda a Organização Viver, que possa ir até a nossa casa. Nós temos o máximo prazer em recebê-los lá, para tomar um café conosco, ou almoçar, né, Eduardo? E conhecer o trabalho que a gente executa, porque, assim como vocês, nós temos um grande objetivo, que é ser transparentes em tudo que a gente faz, em mostrar o que é que chega, quais são os recursos que chegam na nossa casa e como eles são aplicados. Então, mais uma vez, muito obrigada. Então, eu queria agradecer de coração, muita gratidão ao Eduardo de ter entrado com esse projeto que, puxa, vai trazer já está trazendo um grande benefício para todos nós, das nossas crianças, que a gente está nessa luta há tantos anos, né? E eu quero dizer para vocês que, às vezes, a gente acha que aquilo que a gente faz é apenas uma gotinha, né? Quando nós começamos a ONG, a gente imaginava assim, não imaginava que chegaria ao que chegou. E então é uma gotinha num oceano de necessidades, né? E como diz a Madre Teresa de Calcutá, aquilo que eu faço é apenas uma gotinha no oceano, mas se não tivesse essa gotinha, como seria? Faltaria essa gotinha, né? E graças a Deus, nós fundamos, então, essa instituição, mais 3 junto comigo, e esse lugarzinho que nós preparamos, que eu falo que é a nossa casinha de amor, é uma casinha onde nós acolhemos, eu creio que a Cidinha já falou, tudo o que nós fazemos, né? E a doutora Tânia, que colocou tão bem, né? Eu falo que é a nossa heroína, né? Nós, assim, temos excelentes profissionais que cuidam das nossas crianças, e a doutora Tânia é aquela que é de dentro da nossa casa, é a nossa principal voluntária, vamos dizer assim. E ela ministra, ela e os outros profissionais, como o doutor Daniel, o doutor Fausto, ministram a cura, né? A medicação para essas crianças. E nós, lá na nossa casinha de amor, nós acolhemos e ministramos um medicamento que que leva para essas famílias um medicamento que cura também, que é o amor, que é a atenção, que é o carinho, que é o suprimento das necessidades deles, né? E esse projeto aí, incluído no calendário municipal do Setembro Dourado, realmente vai fazer diferença, porque vai despertar todos, a comunidade toda, para que todos se envolvam. E qual a importância de estarmos, né, conscientizando e alertando as pessoas da importância dos sintomas e sinais de alerta do câncer infanto-juvenil. E essa luta não é só nossa, do hospital, agora com o município, junto com a gente, dos médicos, da ONG Viver, mas de todos nós. Primeiro, agradeço aí, né, as palavras carinhosas de todos os vereadores. A gente fica muito sensibilizado, né, com carinho que vocês trataram essa temática aqui. Todos realmente falaram com coração, com sentimento, com bastante propriedade, né? Principalmente aquelas pessoas que foram acometidas, né, Mara? A Mara, né, teve problemas na família, a professora Flávia também, tantos outros aí que
tem filhos, né, muitas vezes jovens, crianças, e que a gente realmente, quando fala de criança, a gente fica muito sensível. Eu, como pai, também fico muito sensível. Quero parabenizar, né, primeiro o trabalho de todos vocês, começar, né, pela Dorian, que é a fundadora. Um dia ela precisa estar presencialmente, ou então um dia ela precisa estar lá para recepcionar vocês, vereadores, né, lá na ONG Viver, para contar um pouquinho da história de como é que começou, né, a ONG Viver, e vocês com certeza vão se emocionar e se sensibilizar mais ainda. E durante esses 20 anos, né, ela foi com certeza, né, através de muito trabalho, muita resiliência, muita competência, dedicação e transparência, ela foi conquistando, né, esses anjos que os vereadores também falaram, que vêm com ela aí nessa batalha diária, né, diária. Não pode ter um dia ali sem o trabalho pensado, inclusive, né, no que vai ser feito no próximo dia para essas crianças que precisam, para as crianças e para as famílias, né. Então, estendo os cumprimentos aí ao Paulo também, né, um grande companheiro lá da ONG Viver, Cidinha, presidente, né, que está aí desde que nos conhecemos defendendo, né, a ONG, antecessora, a Lorena, né, que também trabalhou muito, né, pela causa, enfim, né, e todos os outros colaboradores aí que se dedicam realmente e se voluntariam para poder fazer com que a ONG Viver ela consiga sobreviver, né, vive de doações, vive de ajuda e faz total diferença na vida das crianças e das famílias. Doutora Tânia, né, com muito carinho, né, a gente realmente faz questão de que você esteja aqui para falar, né, como médica, como cientista, como conhecedora da causa e para sensibilizar realmente os vereadores, que a gente fica muito contente, Cidinha, é que os vereadores realmente eles estão sensíveis à causa. Na proposta nossa, né, quando começamos a conversa em 2019, quero aqui também fazer uma justiça aqui em torno do nome dos vereadores José Roque Neto e também do tio Douglas, que fizeram parte, né, da proposição dessa lei aprovada, a 12.918, e chegamos aqui hoje, né, passamos, inclusive ontem encontramos com a Cidinha lá no Boulevard, e ela estava falando, olha, nem imaginava que fosse tomar a proporção que tomou, né, após a gente aprovar a lei. Eu falei, não é a lei aprovada, mas sim a competência e o trabalho de vocês, né, que faz com que ganhe, né, toda essa repercussão. Vocês estiveram com o prefeito, né, um sonho realizado, eu tenho certeza que ele está super sensível à causa, né, está sensível ao trabalho que vocês fazem, e na proposta, inclusive, do vereador Madureira, uma das coisas que a gente fez, inclusive na justificativa do projeto, é a sensibilização e a educação na escola. Né, a secretária Maria Tereza também já tinha sido contactada em anos anteriores para a gente poder continuar o trabalho, mas por conta da pandemia as coisas realmente acabam ficando bastante confusas, né? Mas no momento certo eu tenho certeza que as coisas vão evoluir e é isso que me deixa muito feliz, né? Essa evolução na data comemorativa, que é o Setembro Dourado, e iniciamos com o pé direito, né? Cidinha, a doutora Tânia e toda a equipe da organização Viver. Temos outras datas comemorativas durante esse mês, mas vamos nós aqui, né, pelo menos focar e torcer para que as outras também, né, continuem tendo a sua repercussão, porque o que a gente quer realmente é preservar as vidas, né, de uma forma muito sensível, né, fazer, sensibilizar na questão realmente da prevenção, do diagnóstico precoce, que é o mais importante de tudo, apesar de ser uma porcentagem muito pequena, né, doutora? Mas quando a gente vai ali na ONG Viver e vai visitar o Hospital do Câncer, a gente vê o quanto ruim seria se não tivesse o trabalho de vocês, se não tivesse quem estivesse preocupado para salvar essa pequena parcela, para tentar realmente fazer um trabalho para dar dignidade para que essas pessoas consigam superar esse momento que é muito difícil. Estou no momento, né, realmente bastante sensível na questão familiar, né, o meu pai está lá no Hospital do Câncer, no 5º andar, e eu desço todo dia pela escada, subo pela escada, passo pelo 4º andar e vejo ali a ala infantil, que lá é de cortar o coração, mas também faço questão de passar na capela, né, na chegada e na saída, e peço realmente para que Deus abençoe a cada vidinha que tem ali e todos aqueles pacientes, seus familiares que ficam ali angustiados no 2º andar, no centro cirúrgico, assim como eu fiquei dias atrás ali, esperando por mais de 5 horas,
né? Então, a gente realmente pede lucidez nesses momentos, né, para que nós, enquanto vereadores, né, enquanto pessoas que fomos eleitos para fazer a diferença pela sociedade. Então, a gente fica muito feliz quando uma simples data comemorativa, aí vocês têm que defender, vereadores, quando vocês apresentam projetos de lei que são criticados, tá, pela sociedade, por parte da sociedade, fazendo menção a alguma data comemorativa, o pessoal fala, o vereador está ali para propor lei. Esse é um exemplo de que vale a pena. Então, vocês continuem lutando, eu vou continuar defendendo. Quando for criticado algum vereador aqui que propõe alguma coisa em relação à data alusiva, eu faço questão, né, de, no mínimo, falar, vai conversar com o vereador para você entender, ler a justificativa do projeto, vai ler o projeto, você não sabe o que você está falando. Então, vocês foram eleitos, assim como eu, para poder realmente defender o direito das pessoas. Muitas vezes, o que eu falo, qual que é a porcentagem, doutora Tânia, né, se comparar com o câncer de mama? É insignificante, mas faz essa pessoa ir lá no Hospital do Câncer e passar pela ala infantil, faz ela ir na ONG Viver, para ver quantas crianças estão sendo atendidas ali, e vale a pena sim, né? Então, quero agradecer de coração, parabenizar pelo trabalho. Com certeza, Tum, a gente vai estar repetindo isso aqui em 2022, 2023, né, 2024 e assim por diante, enquanto Deus permitir. Obrigado de coração pelo trabalho de vocês, tá? E vamos dar continuidade. Os vereadores liguem lá para o Cidinha, marquem com ela um dia lá para poder tomar um café, vale a pena. Gostaria muito que vocês fizessem isso, que, inclusive agora um pedido também, né, Cidinha, façam a divulgação nas suas redes sociais, eles têm um material para poder ser reproduzido, né, compartilhem, que vocês com certeza vão estar ajudando bastante a organização Viver e todas essas famílias que precisam realmente ser sensibilizadas pela causa. Obrigado. O primeiro sintoma mesmo foi muita dor nas pernas. Eu sentia muito cansaço, começaram a aparecer várias manchas, assim, bem roxas pelas pernas, pelo corpo todo. E no início minha mãe pensava que era pancada, sabe? Mãe, tô sentindo dor no joelho. Mas assim, uma criança de 13 anos falando que tá com dor no joelho, logo eu pensei, bateu, caiu. Começou também, eu comecei a ficar bem amarelada por conta da anemia. E os médicos falavam que era uma anemia. Daí eu fui na farmácia, automediquei, né? Ela falou assim, uma dorzinha. Fui na farmácia e falei, minha filha tá com dor no joelho. O farmacêutico falou assim, isso aí é muito normal, pela idade, dor de crescimento. Depois apareceu um caroço no meu pescoço. Daí começaram a falar que era uma picada de mosquito. E que os outros sintomas que eu tinha era uma consequência dessa picada. Seguinte, mãe, se eu te dar um encaminhamento para ortopedista, isso vai demorar meses. Eu queria que você fizesse uma coisa. Vai lá no UPA, mente lá que ela bateu, que ela caiu, para eles atender como trauma. Porque daí você consegue um raio-x e um ortopedista. Porque mesmo se você pagar um raio-x, não é tão caro, você não vai ter um ortopedista para examinar. E até que ela me levou em um pediatra, em um médico, e ele pediu o exame de sangue e ele já suspeitou que era leucemia. Mas até chegar nele demorou bastante tempo. E aí no raio-x saiu que era um tumor. Quando ela viu, né, o resultado, ela já imediatamente falou que eu tinha que ficar internada. Por como ela estava com muita dor e se fosse algo mais sério, não daria para esperar.